Bem, pessoal, então agora vamos para a nossa aula de embargos declaratórios. Eu postei o conteúdo para vocês, que não é tão pequeno, e agora a explicação. A nossa prova cai em declaratórios, eu tinha colocado de botar recurso especial extraordinário. O início eu vou deixar assim, vou dar a matéria, claro, vamos botar todo o conteúdo, mas vamos deixar de fora da prova porque o importante é que vocês aprendam. Eu tenho certeza que quem está interessado vai estudar o conteúdo, vai assistir os vídeos, e não precisamos colocar dentro da avaliação esse conteúdo. Então, falando sobre embargos declaratórios, primeira coisa que a gente tem a dizer é que trata-se, na verdade, de recurso, Por muito tempo se questionou se a natureza era recursal, se não era, porque o objetivo não é a reforma, se vocês olharem bem. Então, por algum tempo se questionou isso e, de forma pacífica, entende-se sim que estamos falando de um recurso que tem um objetivo um pouco diferenciado. Vocês podem ver que a finalidade é eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade, corrigir o material, ou suprir a omissão. Então tem uma finalidade um pouco diferenciada realmente, em relação aos demais recursos, mas é recurso sim. Vocês vejam, quando fala eliminar a contradição, às vezes o juiz diz uma coisa e na mesma decisão ele contradiz. Eu botei até um exemplo para vocês, o juiz que manda o vencedor da ação pagar a sucumbência. Às vezes é por distração. Isso já aconteceu num processo meu. Nós éramos advogados, na verdade, do réu, e a ação foi improcedente e o juiz mandou o autor pagar a sucumbência, o réu pagar a sucumbência, quando deveria ter sido o autor. Pode ser também o famoso copia e cola, enfim, isso acontece. Esclarecer a obscuridade, quando a decisão deixa uma dúvida, não dá para entender muito bem. Coloquei um exemplo para vocês de um caso também real. Corrigir o material. Na verdade, o material, eu vou dizer para vocês, é uma coisa assim que a pessoa faz por distração mesmo. Esse caso também foi um caso que aconteceu no processo nosso no tribunal, que o sujeito foi, o juiz, a Câmara mandou o pai pagar os alimentos dividindo com a mãe. Só que era 5 mil gastos da criança. Então, o que acontece? O tribunal acabou mandando ele pagar os 5 mil, mas 5 dividido por 2 é 2.500. Então são coisas desse tipo, erros graves, mas mais por distração e não por convicção. E a omissão. A omissão é quando o juiz deixa de se manifestar sobre algum pedido. Então a pessoa pede e ele esquece. Às vezes as pessoas pedem muitas coisas. Então trata-se de omissão. E também hoje se considera omissão as hipóteses do 489 do CPC, parágrafo 1º, que são objeto de embargos declaratórios. Que é quando o juiz ele simplesmente se limita a indicar, a reproduzir parágrafos de ato normativo sem explicar em relação à causa. Então ele, por exemplo, vai lá e faz uma paráfrase de um artigo de lei e não diz qual é a relação com a causa. Ou então quando ele emprega conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo. Por exemplo, aquele juiz diz assim, nesse caso é mera de sabor, mas que caso? Cadê a explicação? Ou ainda, quando invoca motivos que se precisaria justificar qualquer outra decisão. Algumas coisas no judiciário muitas vezes são de copia e cola. Por exemplo, quando o judiciário diz assim, o judiciário não é obrigado a se manifestar sobre essas questões. Então são coisas que não são... tudo que eles estão dizendo é que tem que justificar a aplicação ao caso concreto. Não podem ser coisas genéricas. Ou então quando não enfrenta os argumentos deduzidos pelas partes. Ou ainda, quando invoca um precedente enunciado súmula sem dizer qual é o motivo que se encaixa naquele caso. Mas por que isso aqui está aqui nesse caso? Ou quando deixa de seguir alguma súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. A parte invocou uma súmula, um precedente, e ele deixa de se manifestar. Então, esses são casos de omissão, e cabem em embargos declaratórios. Aí vocês vão me dizer assim, nossa, mas cabem declaratórios em muitos casos. Sim. Infelizmente, sim. Claro, tem muitos advogados que interpõem declaratórios com o intuito de protelar, mas vou dizer para vocês, decisões judiciais, decisão interlocutória, decisão monocrática, acórdão, sentença com esse tipo de vício aqui, omissão, contradição, obscuridade, erro material, ainda mais a omissão abarcando esses casos do 489, são coisas bem comuns mesmo. Procedimento é bem fácil, Eu vou entregar o meu recurso para aquele julgador que fez a decisão que eu alego ser omissa, obscura, contraditória ou com erro material. Ele faz o exame de admissão e ele